Bom, estamos aí, hoje estamos aqui no dia 29/10, fechando outubro, mais um Nepocast. A ideia do Nepocast é um projeto de divulgação do Núcleo de Pesquisa Avançado Bimodal, né? E o nosso objetivo é o desenvolvimento da ciência da inovação, e o objetivo da ciência da inovação é dar um ferramental para os sapiens a entender melhor o mundo digital e lidar melhor com ele, né? Estou aqui com a nossa querida Tereza. Boa Vamos tarde. lá. Boa tarde, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Então, boa tarde a todos, né? E vamos aqui mais uma vez a gente buscar realmente compreender tudo isso que a gente está vivenciando, principalmente aí na casa do eu, né? E o quanto isso fará toda a diferença para quem realmente estiver assim, embasado nesses conceitos trazidos pela escola. E faz algum tempo, né? Tem uma coisa que eu acho interessante, então vamos começar logo por um assunto que eu acho que vai dar um bom artigo essa semana. Vai ser o primeiro artigo que eu vou fazer essa semana, provavelmente até domingo, que é um tema que aconteceu falando áudio, né? Então, então eu vou falar uma coisa antes. Um tema antes, depois eu falo disso. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que tem a ver com ciência 2.0, que é a Bimodais é um exemplo de ciência 2.0. O que é a ciência 2.0? É o acompanhamento de uma determinada pesquisa pelas pessoas interessadas que financiam aquela pesquisa. Então, eu estou sendo financiado não pelo MEC e nem por uma bolsa da faculdade qualquer, eu estou sendo financiado pelos alunos que se identificam com a pesquisa. E eu vou desenvolvendo a pesquisa. Então, a ciência 2.0 é isso. E acho que vale a pena a gente botar uma discussão e um artigo sobre a ciência 2.0. Beleza. Depois nós temos uma outra discussão, um outro tema, que é o seguinte: como é que a cabeça da gente, como faz bem para a cabeça da gente ter uma rotina, uma disciplina diária de produção de artigos? Tradicionalmente, se você pegar um professor universitário da academia, ele considera que é um ótimo desempenho se ele produzir 2 ou 3 artigos por ano. Isso. E nós aqui na escola produzimos todo dia um artigo. Aí você vai falar, não, mas espera aí, depois não pode comparar, porque ele faz bibliografia, ele não sei mais o que, etc. Tal. Mas em termos de cabeça, essa produção diária, gravando áudio, conversando com os alunos, fazendo Nepocast, etc. Tal, a gente vai muito mais longe em termos de reflexão. A ideia da produção científica semestral é coisa do passado. E assim, é até interessante isso aí que você está falando, né, Pô? É porque, assim, eu me colocando agora como educadora 1.0, né, dentro de uma sala de aula, né, no cotidiano dessa sala de aula. Normalmente, quando a gente começa a expor um conteúdo, né, a gente está embasado em livros que estão completamente desatualizados. Então, assim, e isso que você falou agora me deu esse insight, entendeu? O quanto a gente está ainda amarrado nesses conceitos e conteúdos, já que não tem nem mais valia para o momento histórico em que meu estudante, meu aluno, você imagina esse mesmo conteúdo preparando essa galera para algo promissor, para um futuro potencializado. Então, assim, foi bom. Eu acho que isso aí já deu um novo entendimento. Até para que as pessoas que estão nos ouvindo compreender porque que muitas vezes a educação não dá certo. Entendeu? Por que não está dando certo? Porque nós estamos preparando uma geração que já está aí
vivenciando uma mídia diferenciada, embasada em conteúdos ultrapassados, né, que já são ultrapassados. Eu trabalho muito com geografia e educação científica e tecnológica, e assim, eu via os livros, né, completamente desatualizados, entendeu? O mapa já tinha uma modificação, os gráficos já não tinham significado, mas como eu ia desconstruir tudo isso se eu já tinha um sistema preparadinho para cobrar exatamente aquele conteúdo que estava ali naquele livro? Então, assim, porque a gente já sabe que quando um livro sai, depois de toda a transação, né, que tal, o autor, quem escolhe, quem não escolhe, até ele chegar na escola, já temos aí 3, 4 anos. E antes disso, para esse conteúdo estar nesse livro, ele já tem mais 5, 6 anos. Então, quando ele chega, ele já chega totalmente desatualizado. Então, a visão que nós podemos estar trazendo hoje para quem está nos escutando é exatamente essa. O quanto nós estamos atualizando diariamente os nossos conceitos, com bagagem, com pessoas, com pensamentos, cada um de uma área, administração, advocacias, comunicação, eu aqui na educação, cada um de nós trazendo o seu conceito, contextualizando isso dentro da sua profissão ou do seu cotidiano, mas ainda assim nós estamos à frente quando a gente faz diariamente esse exercício de reflexão conceitual. Eu vou até botar aqui, cabeça de software, né? Uhum. Então, o que acontece? O que eu percebo é que essa produção diária, mudando de assunto, pegando outro assunto e trabalhando, etc., etc., você vai tendo a mente, ela vai tendo um upgrade e melhorias contínuas, e você vai descobrindo coisas que você vê o seguinte, Tereza, olha só que interessante, pega o início do ano, 2025. Nós estamos fechando agora, entrando em novembro. Cara, no início do ano, não existia a casa do eu. Não existiam as 2 formas estruturais da sociedade. Não existia ainda a ideia consolidada da mente terciária. O quanto nós avançamos. Por quê? Porque todo dia vai e fala, e repete, e melhora, e vai ajustando, e vai colocando as questões. E o que é mais interessante, para a gente que está dentro da escola, é essa capacidade que a gente acaba conquistando mesmo, essa habilidade, né? Essa habilidade que a gente tem de errei aqui, deixa eu voltar, deixa eu direcionar, opa, esse aqui falou isso, vamos lá, mas isso não tem nada a ver com a gente. E como que a gente já começa a enxergar o que a gente não via, vamos colocar dezembro de 2024, o que a gente não enxergava do mundo ainda, apesar de que né, a gente já estava avançado, a gente já tinha muita informação, a gente já entendia essa questão da população, do crescimento populacional, a gente já tinha entendido que mudou a mídia, mudou a civilização, a gente já tinha entendido um monte de coisa, mas ainda assim nós vimos que a gente tinha muito a aprender e construir, né, também. Então, assim, é bem interessante a gente estar trazendo isso aqui, até para que as pessoas entendam que mesmo que ela chegue aqui agora, ela não está perdida. Porque o que a gente fez foi um trabalho realmente de mastigar tudo isso durante todos esses anos e trazer isso, assim, praticamente para que a pessoa que chegue aqui agora para entender o que é a nossa escola, ela tem todo o parâmetro conceitual adaptado para a realidade dela, sem ela ter tido o trabalho dessa construção. Não é por aí? E tem um outro detalhe aí também que eu acho que é importante, né? Que eu acho que vale a pena lembrar, depois eu vou voltar aqui às coisas, né? Uma coisa que é importante, que a gente, esse semestre, esse ano, a gente iniciou o ano começando a experimentar
como seria um pesquisador, curador de um núcleo avançado de pesquisa, usando as TDMIs / inteligência artificial. Hoje eu trabalho com as TDMIs integralmente. A escola se posicionou daquele jeito. A gente faz um vídeo do LLM, elas avaliam os artigos, eu tenho uma tabela que vou botar aqui, né? O uso das TDMIs pela curadoria da Bimodais. Então, é uma série de coisas, os resumos dos áudios e tudo. A gente tem um outro nível, um outro patamar, e a gente não tinha. Então, voltando aí à ideia da cabeça de software, a ideia de que você está o tempo todo atualizando, faz com que você tenha... a dinâmica é outra, completamente diferente. Por quê? O que a gente teve que abrir mão? A gente teve que abrir mão de escrever nas revistas científicas, a gente teve que abrir mão do glamour, né? Agora escreveu, etc. Tal. Disse não para os conceitos mequianos, né? Do MEC, né? Mequiano, de quem que é o cara importante na ciência, aquele que publica, etc, etc. Dissemos não para tudo isso. E abraçamos uma espécie de produção científica diária, em vez de ser semestral. E a capacidade que a gente tem de melhorar a nossa narrativa é exponencialmente maior do que está sendo feito na academia tradicional. Por isso veio o nosso resultado. O nosso resultado, tudo bem, veio da capacidade que o NEPO tem de sintetizar, etc. Tal, papai, é um diferencial. Show. O nosso resultado vem de ter abraçado os canadenses, que têm um diferencial importante. A gente teve o discernimento de não entrar na pilha dos americanos e ir para os canadenses. Tudo bem. Né? A gente como brasileiro, que a gente já chamou, né? O conceituador peladeiro. Vai juntando tudo, vai misturando, sem problema, não tem problema nenhum. Mas existe a coisa da metodologia de todo dia fazer áudio e escrever um texto. E aí o exemplo que eu vejo mais interessante disso foi essa ideia que apareceu, que aí você vê bem o exemplo do conceituador peladeiro. O Thomas Kuhn fala ciência normal, ciência extraordinária. Aí, num áudio, essa semana, eu não sei se já foi publicado, não tenho certeza, eu acho que não, você ainda não deve ter ouvido. Eu falei, a gente está vivendo um momento, olha só, Tereza, civilizacional extraordinário. Ou seja, pega o Pierre Levy, chama o Thomas Kuhn, bota no liquidificador, mistura e cria um momento civilizacional extraordinário. E assim, é até interessante você falar isso, porque assim, foi um insight que eu tive conversando com um amigo, entendeu? Mas, Tereza, a gente vai começar assim, fazer assim? Eu falei assim, não, é porque é um momento extraordinário mesmo. Não tem como, não tem fórmula pronta. Mas tirou isso da onde? Não sei. Surgiu a ideia. E se a gente não fizer isso, a gente vai perder o fio da meada. E o exemplo até foi isso. Ele tinha me convidado para eu ajudar ele a construir um campeonato de games numa região aqui. Aí eu falei com eles, mas esses pais estão preparados para isso? A escola, é campeonato de games de estudantil. A escola já está preparada para isso? Porque, senão, se a gente não pensar isso aí como algo com a cabeça, né, com a visão extraordinária, o que a gente vai fazer? A gente vai montar aqui e vai aparecer de novo só os meninos que gostam e não vai vir a parte, não virá a parte que é um processo educativo, né, de tudo isso.
Então, assim, é tanta coisa que o que parece simples hoje para fazer, você não consegue fazer com a simplicidade de antes, porque você precisa de mais informação, você precisa de mais base conceitual, para você entender para que as coisas não se percam. Então, assim, eu acredito que realmente em todos os contextos a gente está vivendo essa ciência extraordinária. Aí eu acho que tem uma coisa importante para falar desse. O que acontece? Quando surge a nova. Quer dizer, vamos pegar aí 1450 para 2000, né? Olha aí o tempo que teve aí. Né? São séculos. Quando você sai do momento extraordinário da prensa, você enxerga a descentralização como um guia geral para a sociedade. Aí começam as mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas, e eu diria existenciais. Né? As mudanças sociais, políticas, econômicas, culturais e existenciais. Elas começam ali, a partir daquela chegada. Ali começa o momento extraordinário. Aí as pessoas vão vendo as mudanças. Você tem um guia da descentralização, mas as pessoas voltam a olhar apenas como já mudou a mídia, as pessoas caem de novo para mudanças políticas, sociais, políticas e econômicas. Aí começa a acompanhar de novo, aí a gente volta para o momento normal. Claro que tem um período aí de renascença, que eu chamava de consolidação, né? Aí depois entra no período normal. A República já surgiu o livre mercado, aí as pessoas começam de novo a acompanhar as mudanças sociais, políticas, culturais, aí a coisa entra nos eixos de novo. E quanto mais pessoas envolvidas nesse processo, aí a coisa parece que começa a ficar mais transparente também, né? Você nem percebe que foi por causa daquela mudança aí anterior. Fica invisível. Fica invisível. O momento normal. Aí a gente entra no momento civilizacional normal. Só que a população continua aumentando. E ela vai preparando para o outro momento civilizacional extraordinário. E aí a gente tem um período de adaptação, né, que é o que a gente está vivendo agora, que a gente tem uma renascença, novos paradigmas, novas bases, novas formas de resolver os problemas. Aí são revoluções em todos os campos. Aí entra de novo na normalidade. E aí tem, por tendência, as mídias. Agora tem uma coisa até que eu acho que é interessante, isso aí também eu acho que é um outro artigo, que é a questão da complexidade, da singularidade. Por quê? Digamos que o mundo, a partir de agora, pare o aumento populacional. Então, você tem... O que acontece que é interessante? Você aumenta a complexidade demográfica, aí você tem duas saídas. Ou você cria uma nova mídia, que nem sempre acontece, ou você até às vezes cria uma mídia para centralizar e massificar, que foi o que aconteceu com a rádio e a televisão. Aí você tira das pessoas, para você poder manter o equilíbrio, você tira das pessoas a singularidade. Você fica sem a personalização. Carros iguais, roupas iguais, imagens iguais, jornais iguais, e aí você massifica. Aí essa vida instagramável mesmo que a gente está trazendo. Você aumenta, do ponto de vista da inovação pessoal, você aumenta as escolhas existenciais sobreviventes e instagramáveis.
ou estagrantes. Você aumenta. Aí você Porque você vai copiando. Você reduz a singularidade para manter o equilíbrio. Você reduz a singularidade para manter o equilíbrio. E isso aí, né, pô, tem a ver com a questão existencial, com certeza, mas, assim, em todos os contextos, seria o físico, o emocional, até a forma de você pensar é a mesma, né? A forma de vestir, a gente já sabe, né? Cada um vai copiando. E o intelectual, entendeu? Quem está no poder é quem sabe isso, né? E não importa mais. Então, assim, parece que vai perdendo essa subjetividade quando você começa a perder realmente, assim, essa individualidade, né? Do seu conhecimento. Então, assim, eu acredito que a gente ainda não está chegando nessa parte ainda não. Hoje, com essa nova mídia. A gente está caminhando. Por isso que a gente está percebendo, assim, quanto é importante a gente se assegurar de quem somos, quanto tempo que a gente está aqui e quanto a gente quer viver bem nesse período. Mas a gente ainda está nesse processo, né, da reconfiguração da sociedade, porque muita gente nem percebeu ainda que foi a mudança midiática, que foi o aumento populacional, que trouxe todo esse contexto. É por aí. Eu estou aqui pensando que existe uma possibilidade de a gente... aquela fórmula S é igual a D sobre C, eu diria que isso aqui acontece no momento extraordinário. Isso. Essa é a fórmula do momento extraordinário. Mas a fórmula do momento normal, que é o período que você já fez as mudanças, já viabilizou o aumento populacional e aumentou, né? O que acontece? Aqui é uma outra fórmula. S é igual a C sobre C. Eu estou aqui viajando na maionese. Eu sei como. Então, o que acontece? Quando você aumenta a complexidade e você não tem condição de descentralizar, você aumenta a centralização. A centralização é a única alternativa que você tem. Porque a complexidade ela tem duas vertentes, beleza? A complexidade tem a vertente população e você tem a vertente diversidade. Quando você aumenta a população, você, teoricamente, está aumentando a diversidade, porque cada ser humano é diferente. Mas aí o que você precisa? Você precisa abafar a diversidade. Você precisa abafar a diversidade para manter a coisa funcionando. Então, você aumenta a centralização para evitar o aumento da diversidade. Você reduz a diversidade. Foi o que aconteceu no século passado. Você aumentou a massificação para poder lidar com o aumento da complexidade. Então, a complexidade, você aumentou a complexidade demográfica e você reduziu a complexidade da diversidade. Então, isso aí tem a ver, então, Nico, vamos trazer assim para o contexto mais prático, né? Se você precisa massificar, é por isso que começa a existir, assim, quase os mesmos tipos de mercado econômico, quase tudo muito parecido, o contexto educacional,
Aí a gente começa assim, a formatar, mesmo que tenha uma coisinha ou outra e tal, diferente nessa escola, ou naquela ali, ou naquela empresa, ou naquilo ali, mas no final todo mundo quer um quadrado para poder se encaixar e se adaptar nesse normal. Porque senão aparece que assim, perde o contexto daquele poder mesmo, né? E a subjetividade acaba virando ali um material de luxo dentro de tudo isso aí. Ou não tem nada a ver. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a regra que a gente está aqui trabalhando aqui, que eu estou viajando aqui, é a seguinte: a complexidade é formada por dois elementos: aumento populacional e diversidade dos indivíduos. Quando você aumenta a população e você não consegue descentralizar, você tem que atacar a diversidade dos indivíduos. Você precisa reduzir. Porque o cara assim, eu quero comer sorvete de coco, eu quero de coco africano, eu quero coco dinamarquês, eu quero... O cara fala, meu irmão, não vou poder te atender. É muita gente, eu não consigo. Aqui é o seguinte, é coco, acabou. Vamos de coco e vamos simplificar a história. Eu não posso produzir 5 sorvetes de coco para cada pessoa, eu não consigo. Então tem que ser coco para todo mundo. Aquela frase do Henry Ford. Pode comprar o carro que quiser, a cor do carro que você quiser, desde que seja preto. Esse é o combate à diversidade, para atender o aumento populacional. Aí, quando vem a revolução descentralizadora, que surge a nova mídia, você volta com a possibilidade da diversidade. A descentralização que vem é para permitir que a diversidade ocorra. Aí você resgata a diversidade. E parece que é aí que parece que está tudo embaralhado, né, Neto? Porque antes tinha uma elite tal, era só a elite que sabia isso, é só o clérigo, né, que sabia isso, e tal, tal, tal. E de repente todo mundo pode saber. Aí de repente volta de novo, não, para ficar normal, quer dizer, vai ter um que vai saber mais, um grupo que vai saber mais, o outro, e a gente volta. Você triangula, você verticaliza. Você vê ali, no final na revolução descentralizadora da prensa, quando Lutero resolve dizer que ele queria interpretar a Bíblia, repetindo, inclusive, o pensamento judaico, que no judaísmo o rabino ele cria a sua própria igreja, a sua sinagoga. Ele não tem um líder central no judaísmo. O que o Lutero fez quando ele leu o Antigo Testamento, ele trouxe essa ideia do Antigo Testamento, que era a ideia judaica. O Lutero, então, ele adapta o judaísmo para o cristianismo. Quando ele diz, cada um cria a sua própria igreja e interpreta da sua maneira a Bíblia, que era o que já fazia os judeus na Torá, que tem os comentários e tal, cada rabino tem lá a sua linha. Aí você vê a diversidade que apareceu de igrejas católicas não, cristãs, que são hoje as igrejas evangélicas, protestantes, etc., batistas. Olha aí a diversidade que aconteceu. Isso foi descentralização. Então, aquilo gerou... Que tem a ver com a prensa. Tem a ver com a prensa, e teve, então, um aumento da diversidade. Foi um questionamento da escrita manuscrita, que foi centralizadora. Pouca gente tinha acesso. Aí a escrita manuscrita se populariza com a prensa. Aí você, então, permite a descentralização. E aí você permite a diversidade. No momento que as pessoas começam a ter a sua carteira assinada, no momento que acaba a escravidão,
no momento que cada um começa a administrar sua própria casa, porque no passado não tinha isso, Tereza. O escravo era administrado na senzala lá. Quando o cara ganha o salário dele, ele administra a casa dele. Isso é aumento da responsabilização. E até mesmo os senhores lá feudais, né? Cada um tinha seu barraquinho lá, tal, mas quem comandava era a central. Eles produziam para esse centro. Porque, assim, acaba a escravidão, mas volta esse contexto feudal aí, né? O senhor do engenho volta a funcionar já de uma forma mais libertadora, vamos dizer assim, mas o individualismo começa a se perder de novo. Aí eu acho que tem um movimento que foi importante, e aí depois, com toda essa descentralização, o problema que aconteceu foi que você continuou a aumentar a população radicalmente. Aí vamos centralizar de novo. Então, aí centralizou de novo dentro dos novos modelos. Aí veio o rádio e a TV. Aí o rádio e a TV centralizou. E aí, então, antes do rádio era o quê? Vamos lá. Só para a gente estar debatendo. Antes do rádio, o que centralizava? Não. Ou descentralizava? Não, era a prensa descentralizou o livro. Começou a se publicar livro para tudo que é lado, não sei mais o quê. Todo mundo, aí as pessoas conversavam nas ruas e tal. E os fora livros... que o livro chegava à distância, né? A primeira conversa à distância. Ali de 1400 a 1500, isso está na minha tese de doutorado, né? Circularam pela Europa 5 milhões de exemplares de livros, de 0 a 5 milhões. Olha o boom que teve. De gente publicando e aí impressoras pequenas de vários lugares imprimindo. Não era uma impressora central. E aí cada um podia pensar, né? Pensar, ler, escrever, interpretar, reescrever. Aí apareceram os autores todos de várias áreas publicando e tudo. Então, aí foi um boom, foi a renascença. Aí surge o livre mercado, surge a possibilidade das indústrias, e aí, com isso, consegue-se aumentar o atendimento da população, aumenta-se a população e a crise vem de novo. Se instaura a crise que ataca... Como eu não posso matar as pessoas, olha que interessante. Como eu não posso matar as pessoas para combater o aumento populacional, a China tentou eliminar a quantidade de filhos. Mas como eu não posso matar as pessoas, como é que eu atuo para evitar que a complexidade cresça? Eu ataco a singularidade. Não é uma coisa pensada por um grupinho, não. Isso vai acontecendo. Natural. Aí eu ataco a singularidade. Eu crio uma mídia centralizadora, trago todo mundo para ver o Jornal Nacional e começo. Tanto que você teve no século passado a centralização e o surgimento de regimes totalitários que voltaram. Né? Regimes que resgatam, de certa forma, o absolutismo, que foi o comunismo, foi o nazismo, foi o fascismo, né? Um líder central comandando tudo. E depois a gente está visualizando isso aí historicamente, né? O rádio, a TV. Aí, a chegada do cinema, que foi assim, tratada como algo assim, ameaçador mesmo, né? Para os jovens, principalmente, eu acredito que é porque trazia um contexto atravessado à arte. A arte podia trazer o significado de cada um podia se representar ali, e isso, de certa forma, quando você ia ao cinema, era diferente. Porque você saía dali, você assistia com um grupo, tal, discutia, aquilo vinha num outro formato que não era aquilo, 8 horas vai ser isso, 7 horas você vai assistir isso, depois é a novela, depois não é? Ou não?
Tem a ver, né? Uma Pode cadeia, ser. né? A cadeia de cinema, né? Tinha um filtro muito forte, né, dos filmes. Aí tinha os cinemas alternativos, né, que saía Exato. do blockbuster, né, saía das grandes bilheterias e tal, que era muito restrito, né? Mas a explosão, vamos colocar assim, a explosão da informação em vídeo Foi mais. foi na hora que surge a internet. Uhum. Quando surge o YouTube, quando surge tudo que veio depois. O próprio Netflix, o próprio Amazon, né, com todas essas coisas, né? Então você acaba com as videolocadoras, você acaba com o cinema, e aí você expande o acesso aos filmes todos, etc, etc. Trazendo de novo agora o contexto da subjetividade. Eu vejo o que eu gosto. Aí você, então, permite, de novo, o resgate num ciclo, né, que vai e vem, o ciclo da, é, do aumento da diversidade. O Palhano, aqui na escola, ele dizia, então, a gente centraliza e descentraliza, centraliza. Não. O espiral civilizacional progressivo, ele não é uma gangorra, porque eu não centralizo, não é um pêndulo também. Eu Não, não centralizo do mesmo jeito, é um espiral. é isso aí. Então, eu tenho 1 bilhão de pessoas, depois eu tenho 3, depois eu tenho 5, depois eu tenho 8, e cada um desses momentos, eu tenho, aí sim, eu tenho um movimento pendular da centralização e da descentralização, atacando a diversidade. É aí que está o diferencial. Uhum. Porque o aumento populacional, ele é, como é que se diz? Olha que interessante, Tereza. O aumento populacional, ele é, tirando que a China tentou, mas depois que a criança nasce, você não vai matar a criança. Então, você não tem nada para fazer. Querido, está aqui, ó. 8 bilhões, 7 bilhões, 6 bilhões. Não tem o que discutir. Está aqui. 6 bilhões de pessoas. Tem o que discutir. Pode passar fome aqui, pode não sei o quê, papá, mas está ali. É, Está ali. Não tem uma campanha, vamos matar a gente para acabar, porque tem que reduzir. Não vai ter isso. o máximo que acontece são aqueles países europeus, né, que vão se protegendo ali, fazendo as suas Não, mas isso aí não comunidades, muda, né? porque Mas não muda, porque o povo que está ali é aquele ali. Se aumentar, eles vão ter que. a Terra está com 8 bilhões, 6 bilhões. Não adianta se Tá, você fechou a fronteira, porque os 6 estão ali. não sei. Vai reverberar em tudo que é lugar. Tudo é isso aí. Entendeu? Por Entendi. mais que eles tentam. Bom, então, o que é passível de controle? Olha que interessante. O controle da complexidade demográfica não ela não é passível de controle. Uhum. A complexidade da diversidade é passível É, de controle. aí você consegue. Aí você atua na complexidade da diversidade e não na complexidade demográfica. Aí o que acontece? Você cria ferramentas para reduzir a singularidade, para fazer com que as pessoas consumam produtos mais parecidos, e o consumo de produtos mais parecidos baixa a complexidade. Com preço altíssimo, com preço altíssimo, da redução da taxa de felicidade. Olha que doideira. É. Ou seja, você faz com que as pessoas abracem
faz com que as pessoas abracem as escolhas existenciais, sobreviventes e estagrantes, e derruba a escolha potencialista. O que faz com que as pessoas, que você baixe a taxa de felicidade da sociedade. E pode ser exatamente o ápice do que a gente está vivenciando hoje, né? Porque nunca se falou tanto nisso. Né? Eles estão tentando fazer esse contexto da felicidade em vários quadradinhos. Né? Agora eles já estão entendendo que felicidade pode ser momentânea, pode ser aprenda a olhar o passarinho e sentir a felicidade. Porque se a gente não transforma essa felicidade em uma coisa, em um objeto, para mais pessoas, aí a gente vai viver um outro contexto extraordinário aí, mais complexo do que a gente está vivendo agora. Então, talvez esse aumento aí de tantos problemas emocionais, né, intelectuais, cognitivos mesmo, que a gente está vivenciando, pessoas, depressão, ansiedade, porque, assim, as pessoas enxergam isso aí, eu posso ser feliz do meu jeito, mas, de repente, não, do seu jeito você está indo contra um monte de outras barreiras que a sociedade está querendo impor aqui. Aí vem o papel fundamental dos educadores. Os educadores, principalmente a formação dos pais e a formação dos jovens, eles têm que trabalhar dentro do potencialismo, entender o potencialismo. Por isso a importância da Casa do Eu. Porque eu mostro, porque a gente está tentando criar uma formação básica potencialista. Qual é o problema? Está todo mundo falando que é importante ter felicidade, fala de Ikigai, fala disso, fala daquilo, mas de maneira muito genérica, né? Genérica e não oba-oba. Ninguém consegue entender o contexto de que o potencialismo é uma tendência, é uma macro-tendência humana. É uma ordem espontânea. Ela vai acontecer? Já está acontecendo. Todo mundo falando disso, etc. Só que não tem ainda, e a gente está tentando ser uma voz nesse caminho, de tentar entender por que isso está acontecendo. E assim, e vira aquilo, né? Até usando o slogan lá da Globo, é fantástico, né? Então, quando você acha um lugarzinho em que as pessoas conseguem estar felizes, não! Aí vira notícia, porque assim, e o que deveria ser para todo mundo, aí você vai ali e vai falar assim, o que é que vocês estão fazendo? Nós só comemos bem na hora certa, caminhamos, não preocupamos com isso ou com aquilo, a gente sobrevive dentro daquele padrão que a gente acha que é bom para cada um, e cada um. Aí não tem milagre ali dentro, não tem nada extraordinário ali dentro. Tem algo natural, mas que vira extraordinário no meio de a gente tentando fazer a coisa se transformar em generalizar, né? De a gente tornar centralizar isso aí. Então, assim, quando alguns grupos escapam, viram algo fantástico. Nossa, como que eles conseguiram? E, na verdade, quando você vai ver, é a base de tudo isso. É o Ikigai dele, que está legal, a pessoa já sabe o que ela quer da vida, ela já está buscando, poxa, mas está lá no lugarzinho, está lá naquele lugarzinho, mas ela se sente bem ali, ela se constrói ali, ela se formata ali. Então, assim, é bem interessante isso aí. Eu acho que a casa do eu é o que puxa tudo isso. E tem a ver até, isso que eu comecei a falar, que às vezes até não compreende. Porque, assim, não é mais fazer algo para os jovens de diversão. Se você não ensina que aquilo ali é algo a mais, que a família esteja junto com ele, para entender que aquilo ali pode sim ser positivo para ele, ele está feliz fazendo aquilo, mas aquilo não vai ser o fim naquilo, né? Que é a internet, do que é o GPT, do que seja o que for, mas que aquilo ali é o meio, não o fim, porque todo mundo vê aquilo como um fim.
se fica só nisso, se faz só isso. Então, assim, se a gente consegue realmente potencializar esse jovem a partir de um processo educativo diferenciado, planejando essa família para ela entender que ela tem que participar desse projeto de vida do seu filho e tal, construindo junto, e deixando que ele se estabeleça, tal, eu acho que é um caminho assim, fantástico. A gente pode trazer todo esse conhecimento que a gente tem construído aí da Casa do Eu para esses projetos assim, promissores, investindo também no jovem. Né? Eu acho que o que me chama muita atenção, e isso é uma coisa interessante, né? Quando a gente define a escola como um núcleo avançado de pesquisa da ciência da inovação. Aí que eu acho que está o diferencial. A gente não está se propondo a por enquanto, o Fábio até falou agora que achava legal a gente ir nos podcasts, etc. Eu falei, beleza. Uhum. Mas o objetivo do nosso núcleo é ser um guia. E olha, Tereza, tem uma coisa que eu acho muito interessante, e aí tem ali o nosso querido, não está nem aqui em cima, né? O Havelock devia estar aqui em cima também, no meu mural. Quando o Havelock disse assim, no prefácio do livro dele, eu não estou nem aí para as vacas sagradas, ele usa essa expressão, vacas sagradas, que estão aqui me criticando, eu vou deixar o futuro julgar o meu trabalho. Uhum. E é exatamente este princípio que eu uso. Eu quero produzir o melhor, a qualidade mais, o máximo que eu conseguir de clareza em relação às teorias que a gente está desenvolvendo. E digo a mesma coisa que o Havelock diz. Eu quero que o futuro me julgue. Uhum. Não estou preocupado com o julgamento nesse momento agora. Adoraria ser super bem reconhecido, adoraria que tudo isso que a escola está fazendo se disseminasse, mas aí o que eu digo, ou eu faço, ou eu melhoro a narrativa, ou eu saio divulgando a escola. E aí eu perco tempo da narrativa. Aí eu preciso, foi o que eu tentei procurar aqui, o Fábio quer ajudar em procurar podcast e tal, papá, tudo bem. Uhum. Mas eu não posso parar de fazer a pesquisa. Não dá. Entendeu? Não dá. Isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está aqui, chegamos aqui a várias coisas novas. Uhum. E a gente vai produzir, vai caminhar, vai melhorar, etc. Tal, papá. Então, o que eu vejo assim, alguém tem que estar pensando o que a gente está pensando. Porque se a gente não estiver pensando, não vai ter ninguém pensando o que a gente está pensando. Aí como é que a gente bota isso? Então, não sei. Aí a gente, Casa do Eu, é uma estrutura pronta para um curso pronto para qualquer lugar. Vários trabalhos, para disseminar para várias áreas, né? Várias áreas. Então, Isso, eu acho que assim, é a base até daquilo que a gente falou hoje, que né, eles estão aí, né, obrigando todas as empresas a cuidar mais do emocional, do cognitivo e tal dos seus funcionários. Né? Então, se tem uma base teórica como essa Casa do Eu, e cada um possa ler por si e se construir acima, né? É um exemplo. Que pegasse um livro como esse e cada empresa adotasse, você vai ser, isso aqui vai ser sua Bíblia, para você levar para casa, para você voltar um ser humano melhor, mais saudável, mais feliz no seu emprego. Eu acho que seria um guia, entendeu? A Casa do Eu. Porque não precisava de buscar qual teoria para essa empresa, qual essa para essa escola. E aquilo ali funciona para todo o contexto social.
Então, poderia ser assim, fechado, formatado, em fascículos, para ser distribuído para empresas e tal. Experimenta aí para ver se dá certo. Experimenta aí para ver se dá certo. Entendeu? Ao invés de ficar parando, vamos lá, todo mundo, vamos estudar agora, vamos ficar. Hoje nós não vamos trabalhar de manhã, vamos fazer um negocinho, respirar e tal, e aí amanhã a gente vai estar bem. Isso não funciona. Se a pessoa não construir essa consciência de que a mudança é de dentro para fora, não vai adiantar. Então, assim, talvez, pensando aqui agora, talvez a Casa do Eu seja um livro de 2026 para dar base a essa formação emocional das empresas. Entendeu? De se preparar e ter gente que vá à frente com isso aí, entregando. Olha, pode eu ser acho uma... que, concordo, eu acho que a gente está... E eu estou falando até assim, para um curso gravado, entendeu? A gente senta aqui, lê, igual a gente está fazendo aqui o podcast. Só vai formatar, ó, até aqui para isso. Tal. Aí as empresas vão comprando isso para reproduzir, passando para os seus funcionários. Eu acho que seria uma coisa legal também para se pensar. Entendeu? Porque, assim, e cada um visualizando. Mas, assim, vender esse produto. Ter e não você vender, entendeu? Ter alguém que vai pegar isso aí e transformar isso aí. Esse parceiro aí está faltando. Uhum, é isso aí, transformar. Porque não dá para você ir lá fazer e voltar e... Esse parceiro está faltando. Mas eu acho que, por incrível que pareça, né? Desde que eu estou no mercado, sempre apareceu um padrinho. Uhum. Eu comecei a dar aula, foi o Marco, depois teve um padrinho dentro da prefeitura, teve padrinhos no BNDES, sempre teve um padrinho. Então, eu acho que vai aparecer. Vai aparecer. Isso aí é a visão que, às vezes, o Fábio coloca, né? É que as pessoas que estão nos ouvindo também, elas entendem, mas onde que está? O povo gosta daquele, né? Da coisa palpável. Então, assim, já está lá, já está online, já está construída. Como que isso aí se transforma em um produto que todo mundo entenda? Vamos lá, a tradução da Bíblia, né? Como é que ficaria essa tradução dessa Bíblia para que mais pessoas possam ler? Né? Vamos pensar por aí. Vamos pensar isso. Vamos ver, está caminhando bem. Uhum. Bom, vamos chegando aí no encerramento. E o que foi o ponto alto aí, Tereza? Então, eu acredito que até o começo do que você falou, quando a gente, né, você falou, vou conversar, depois eu não... a questão do peladeiro, né, dessa construção peladeira, eu acho que isso é o diferencial da escola realmente, que a gente traz isso tudo, mas a gente sabe muito bem como é que é o jogo, a gente não está aqui, não é uma coisa sem princípio, meio e fim, tem princípio, meio e fim, só não precisa ser tão encaixadinha, entendeu? Então, por não ser tão encaixadinha, essa pelada dá certo. Entendeu? Por não ser tão encaixadinha, porque assim, pode mudar. Não, nós vamos jogar nisso, não, vamos passar por lado de lá agora. A gente consegue fazer isso sem complicar, sem mudar as regras, sem desconstruir. E isso é um ponto que eu acho que é muito bom. E o outro é essa fala mesmo aí, que você trouxe do quanto a gente precisa entender a importância dessa potencialização humana. Entendeu? O quanto a gente precisa entender e o quanto a gente precisa ter mais pessoas aptas para educar para isso. Para educar para isso. Porque não adianta a gente falar e não ter gente apta para disseminar isso aí com os conceitos da escola mesmo, com toda essa base que a gente tem aqui. Porque, assim, é legal, eu sei que a gente está aqui, é bacana, mas seria muito melhor, por exemplo, se a gente já tivesse aí, como você disse, uma faculdade já aceitando isso aí, já deixando as pessoas, pelo menos, experimentarem, degustarem, porque tudo começa assim, né? Então, assim, eu acredito que é isso aí, os dois pontos é esse, que essa pelada aqui tem uma organização,
e que, se não potencializar e a gente não aprender a educar para a potencialização, a gente vai se perder aí no meio dessas mudanças aí da complexidade da sociedade hoje. Maravilha. O que, para mim, o ponto alto foi o seguinte: existe uma fórmula estrutural para o momento extraordinário, existe uma fórmula estrutural para o momento normal. A fórmula estrutural para o momento normal talvez seja essa: S igual C sobre C. Conforme aumenta a complexidade, você tem que centralizar. E quando você tem o momento extraordinário, tem a nova mídia, aí a fórmula muda. É S sobre D sobre C. Aí você aumenta a descentralização. Então, a variação, o controle que o ser humano tem é centraliza, descentraliza. Esse é o controle. Porque eu não posso combater o aumento populacional, então eu tenho que combater, eu tenho controle sobre a complexidade do aumento. A complexidade da diversidade. Aí eu tenho condição de combater. Aí eu fecho o botequim, eu centralizo tudo, e aí eu reduzo para equilibrar o sistema. É isso, meu amor. Te agradeço aí. Eu que agradeço. Se o pessoal quiser participar da Escola Bimodal, é 21 99608 6422. Vou repetir: 21 99608 6422. Aguarda a sua ligação, diz assim: Nepô, quero ser bimodal. Um abraço, quarta-feira que vem tem mais. Beleza. Tchau, tchau.